Fala comigo! Hoje, episódio do Belcast mais que especial com a Despol, representada aqui pelo Marcos, CEO e diretor operacional da Despol, e a Vanessa, diretora e CEO também, diretora financeira da Despol. Então, hoje o papo é em dose dupla e tenho certeza que vai ser um episódio muito legal sobre o mercado de segurança eletrônica, energia renovável e muito mais. Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Gratidão pelo convite, a oportunidade de estar com a Belfone de novo. Vanessa, bem-vinda ao Belcast pela primeira vez. Primeira vez. Bom dia, primeiramente. É uma honra ter recebido o convite e poder estar participando aqui com você e com a Belfone, que é uma parceira de longa data da Despol. Com certeza, longa data mesmo, né? Porque, Bastante afinal tempo. de contas, a Despol já tem 29 anos no mercado. É impressionante aí, desde 97/96, né, Vanessa? Isso. Mas a gente tem muita coisa para trocar, né? Então, vamos começar do início? Vamos lá. Marcos, comenta comigo como que foi esse início, né? Da onde surgiu a Despol? Então, a Despol nasceu porque eu já trabalhava na área de segurança, né? Privada. E aí surgiu a ideia de montar a empresa. A ideia e a demanda também, né? Eu já estava bastante conhecido no mercado da segurança e sozinho eu já não estava conseguindo atender todos os clientes, né? E aí surgiu a ideia de montar a Despol. Tá? Então, a Despol veio para uma necessidade do mercado. Isso. Que legal. E aí, a Vanessa veio para ingressar na Despol em que ano, em que momento, Vanessa? Em 2007, que eu comecei a me relacionar com o Marcos, né? Que nós somos casados. E aí, eu já ajudava ele. Eu tinha uma outra carreira. Trabalhava num segmento completamente diferente, que era o comércio exterior. E Que legal. já comecei a ajudar ele. E aí, em 2017, eu me voltei apenas para trabalhar e me dedicar à Despol junto com ele. Porque a gente viu essa demanda, a empresa estava crescendo muito. E para poder ajudar e colaborar de alguma forma também, né? E é um mercado que tem muito potencial, desde que você acompanhe, você esteja presente, né? Então, quando você, Marcos, fundou, né, em 97 a Despol, qual que era o principal objetivo? O objetivo era, né, já voltado para atender o cliente, né? Foi uma cultura minha, pessoal, e foi levada para dentro da empresa, né? A gente trata o cliente como fosse um serviço para mim, como fosse estivesse fazendo uma coisa na minha casa. Então, isso aí é uma cultura pessoal minha que ele veio para a empresa. E até hoje a gente trata essa cultura dentro da empresa, né? A gente trata o cliente com atendimento como fosse para mim, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa para mim. Sim, e é legal esse seu comentário, porque, afinal de contas, muitas coisas que vocês instalam, que vocês vendem, né, que vocês assessoram o cliente de vocês têm na própria casa de vocês também, né? Com certeza. Então, hoje a Despol, ela está voltada para dois principais segmentos, digamos, né? Vanessa, comenta um pouquinho comigo quais são essas duas separações de empresa, né? A gente tem a Despol e a Desp Energia. Isso. Primeiramente, assim, a Despol, ela veio, diferente das empresas do ramo de segurança eletrônica, eu acho que ela veio, ela veio da segurança física, né? Da segurança patrimonial. E eu acho que esse é um diferencial nosso também hoje, porque a gente tem a expertise na área de segurança mesmo. A maioria das empresas hoje, ela vem da área da tecnologia, né? Então, acho que a segurança eletrônica junta a tecnologia, mas tem essa questão da segurança, da proteção mesmo, né? E a Desp Energia Renovável veio há uns 5 anos de uma vontade que a gente já tinha de entrar no segmento, que a gente viu que era um segmento que estava crescendo. A gente tinha muito cliente que tinha essa demanda de energia, né, solar, e também a questão de carregadores veiculares também, e seguir esse movimento da tecnologia mesmo. Que, afinal de contas, é uma tendência de mercado, né? Energia renovável, a gente fala muito sobre energia solar, carregadores veiculares elétricos também, que são aí segmentos que estão muito em alta, né? Porque, afinal de contas, a gente tem a maior conscientização das pessoas em relação ao meio ambiente. Ao meio ambiente, né? E também
a questão custo, certo? Questão custo, né? Sustentabilidade e o custo, E né? a própria Com certeza. tecnologia, né? Para você manter a tecnologia funcionando hoje, você tem que ter energia, né? Exatamente. Então tá ligado uma com a outra ali, né? E, Marcos, em que momento vocês viram ali, há 5 anos atrás, né, que a Desp Energia Renovável era um diferencial no mercado? Então, eu já vinha uns 5 anos pesquisando, querendo entrar nesse mercado, tá? E eu já tinha um projeto, quando veio a ideia de entrar os carros elétricos, né, no Brasil. E eu fui um dos pioneiros já com a ideia de colocar os carros elétricos na empresa. Também para diminuir o custo de combustível. Sim. A gente tem as viaturas que atendem o alarme 24 horas. Ou seja, o mesmo produto que você instala e oferece, você utiliza Isso. também. Aí foi quando a gente trocamos a frota, pusemos 3 carros elétricos, tá? Já estava envolvido já com essa parte de energia solar, com uma parceria, e aí nasceu a ideia de focar 100% e nasceu a Desp Energia Renovável. E junto com o carro elétrico veio o CVE, né? Os carregadores de carro elétrico. Tá? Que legal. E como que está sendo a demanda do mercado perante isso, né? Tem procura? Tem. Né? A demanda, assim, tem aumentado, né? A venda dos carros elétricos, consequência, tá? Vai precisar dos carregadores. Hoje já tem pesquisas aí, né? Na internet que já está carente, né? Falta a estrutura de carregamento de carro elétrico. Tá? E tem que estar na frente nessa parte, de montar a estrutura, né? Não é o carro elétrico, né? A energia solar. É quem monta essa estrutura, né? Claro. E o Brasil está carente já nessa parte, né? E uma segurança, assim, que eu posso pontuar, né, em relação ao serviço prestado pela Desp Energia, é realmente o fornecedor que está por trás. Porque, Sim. afinal de contas, a gente conta com uma marca de peso, que é a Intelbras, que vem assumindo uma notoriedade em relação a carregador veicular elétrico e energia solar também, né? É. Então, o legal da gente comentar sobre isso é uma indústria, mais uma vez, né? Eu coloco isso, uma indústria brasileira, né? Produzido aqui no mercado brasileiro, né? Um segmento que realmente está sendo cada vez mais procurado, né? Então, a gente vê países também europeus, né, americanos, em relação a esse impulsionamento de energia também, mas o Brasil seguindo essa linha também, né? Então, eu acho legal porque carregador veicular elétrico é isso, né? É um produto que está sendo muito falado, está sendo procurado, mas a gente tem que confiar em empresas para realmente assegurar que vai ser instalado de uma forma ali profissional. Né? Então, Hoje, esse é as um duas ponto. empresas, né? Tanto a Despol Segurança Eletrônica e a Desp Energia Renovável é parceiro credenciado Intelbras. Né? Como eu falo, o equipamento e a tecnologia, todas as empresas têm acesso ao mesmo equipamento, à mesma marca, à mesma Concordo. tecnologia. Né? O que manda hoje no mercado é como vai ser a entrega disso aí. Né? A instalação, a responsabilidade. O acompanhamento. Tanto a energia solar como o carregador de carro envolve a parte de ART, né? Tanto elétrica como civil. Né? Não é só sair instalando as placas em cima do telhado. Né? Tem toda a parte civil, né? Tem que ser avaliado pelo engenheiro, tem que ter uma ART, né? Tanto elétrica como civil. A responsabilidade é muito grande, né? Com Na certeza. instalação. Então, o importante das empresas é como vai ser entregue, né? Esse equipamento, essa tecnologia, no final para o cliente, né? E ter a responsabilidade, né? Com Não certeza. é só vender, instalar e virar as costas. Como a maioria faz hoje, né? E a gente precisa também enfatizar, né? Eu acho muito legal, porque afinal de contas, 29 anos de empresa, vocês procurando essas atualizações, né? Em relação a segmentos, em relação a trazer inovação para o cliente de vocês, é muito legal, né? Da onde surgiu esse atualização constante ali de vocês também, da equipe de vocês? Da onde vem esse motivador em vocês, né? Eu vou direcionar essa pergunta para Vanessa. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo... A gente fala muito de tecnologia hoje em dia, né? O assunto é tecnologia, inteligência artificial, mas no fundo de tudo isso, a gente depende de pessoas. Então, assim, a gente investe muito
em treinamento. Funcionário chegou, a gente já faz uma integração, a gente investe em treinamento, em processos, em procedimentos. Eu acho que isso tudo é muito importante, até para chegar no cliente final também, né? A questão que a gente estava falando do carregador veicular, né? A energia renovável, a instalação. A gente se preocupa muito em seguir todo esse processo. De ter ART, de seguir normas, regulamentos, tem tudo uma coisa por trás, né? Então, a gente treina o funcionário também para poder aplicar e chegar lá no cliente final da forma correta. A gente se preocupa muito com isso. E a gente tem que ter essa preocupação, né? Uhum. A gente vê muita empresa, às vezes, pessoas autônomas trabalhando e não seguindo essas normas, né? Então, a gente acha muito importante quem vai contratar esse tipo de serviço se preocupar com isso. Está sendo feito da forma correta? A empresa é especializada em entregar isso? A gente lá dentro da Despol e da Despa Energia, a gente se preocupa muito com isso, né? Em poder entregar um serviço de qualidade, uma coisa que está seguindo as normas. E acho que é por aí, acho que o caminho é esse, né? Com certeza. E a parceria, né, também, né? O fornecedor, que é a Belfone, tá? Ela está sempre constante com a empresa, trazendo curso, né? Trabalhando ali junto com a gente, né? Com as nossas ideias, tá? Colaborando com as ideias nossas, né? Então, não é assim só a ideia nossa, né? Da nossa gestão. Acho que essa parceria do fornecedor, tanto a Belfone como a Intelbras, ela é constante, né? É muito próximo da empresa, ajudando nessa parte. Esse pós-vendas que nós temos aí de apoio, tanto da Intelbras quanto da Belfone, faz toda a diferença para a gente, né? Quantos treinamentos vocês já não levaram a Intelbras juntamente com a Belfone lá para dentro da empresa para a gente certificar os nossos colaboradores, né? Então, isso faz muita diferença para a gente. E a garantia dos produtos também, ter um pós-venda que atende, agilidade nesse atendimento para a gente também não deixar o cliente na mão. Né? Tudo Essa isso parceria conta. Incentiva muito a nossa gestão também, né? Afinal de contas, é um ecossistema e tem que funcionar ali tudo, né, no seu devido lugar. Então, eu acho muito legal e concordo, né, a parte de qualificação. É muito importante. A gente acredita muito, por isso que a gente tem o nosso Belfone Learning, né, que é realmente levar treinamentos, levar conteúdo, atualização para o mercado, né, que é, de fato, um mercado carente, né, em muitas partes em relação à inovação, a tendências também, mas ao básico também, né? Como eu faço uma instalação mão na massa, né, de determinado produto, como eu agrego soluções para aquele produto que eu já tenho instalado no meu cliente, né? Para que a gente perceba esses inúmeros valores que tem, porque afinal de contas a gente consegue agregar, né? E essa parceria, ela aproxima, ela desenvolve, ela cria também possibilidades. Eu acho que esse é o ponto, né? Essas possibilidades que vêm surgindo no meio do caminho, porque muitas coisas vocês passaram em 29 anos. Muito. Sim, Se vocês pudessem mencionar um ponto ali que para vocês foi uma virada de chave em relação à história de vocês, qual seria, Marcos? Nossa, são muitas, hein? Para escolher uma. É muita história também, né? Muito. Muita luta também durante esse tempo. É uma montanha-russa, né? É. Bom, a virada de chave foi quando eu percebi assim que eu deveria ter não, né? Que eu foquei mais na segurança eletrônica. Sim. Tá atento para essa mudança no mercado, né? Como eu já estou no mercado há mais de 30 anos, eu, Marcos, né? E foi um momento de eu estar atento a essa mudança, tá? Que a parte física, né, do ser humano estava sendo substituído pela tecnologia, por equipamentos, né? Hoje o mercado da segurança física caiu, assim, pode-se dizer aí, 50%, né? E a tecnologia tomou o lugar, né? Com certeza. E de uma forma precisa também, Sim. né? Entregando o mesmo que aquele colaborador que estava ali, né, na portaria de forma física, entregava e otimizando também custo do proprietário, né? Então, tá atento nessa parte, né? Se não tivesse atento, tu aí não tinha pegado esse gancho, essa hora certa de ter partido, focado 100% na segurança eletrônica.
E tem algum case de algum cliente que vocês instalaram, que vocês realmente tiveram um desafio assim fora da curva, que vocês se lembram? Recentemente, né? Acho que com a tecnologia que hoje nós temos na mão, eu fui muito sempre de criar serviços, né? Não ficar copiando o que tem no mercado, né? Então, a gente tem que estar atento de criar o serviço que o cliente precisa, né? E com a IA, principalmente agora, né? Recentemente, eu tinha uma demanda de um motel que estava tendo desvio de dinheiro, né? Na operação dele, além dos clientes. E ele procurou nós para a gente monitorar a câmera os carros que entram. Que ele queria que a gente ficasse olhando a câmera, o carro que entra, que sai, tá? E contabilizar isso para ele via câmera, remotamente. E aí eu falei, não, me dá uma semana que vamos criar um serviço para isso, né? Eu tenho toda a tecnologia na mão hoje. E criamos uma IA para fazer isso. Que legal. Junto com a câmera, né? Com o equipamento, os analíticos, com a IA, a gente criamos um serviço, tá? Que faz essa supervisão lá na operação dele. E conseguiu que bate suprir... com o fluxo de caixa, entendeu? E sanou do movimento ali dele. o problema dele, então. Sim, resolveu o problema dele. Que legal, que legal. Acho que assim, a gente temos que usar a nossa expertise, né? A tecnologia e criar serviços, né? Isso eu acho que é o mais importante e é o que o cliente precisa, né? Acho que a gente tem que ter esse expertise de saber ouvir o que o cliente precisa, né? A gente não está indo lá para vender apenas um produto. A gente tem que atender, saber ouvir e atender a necessidade do cliente. Com certeza. E mais que isso, ser flexível perante as demandas, né? Porque, afinal de contas, essa proximidade que cria também esse entendimento, né, das empresas. Tanto nosso, como distribuidores, né? Como de vocês, como revendedores. Sim. Então... É legal a gente estar aberto a ouvir, escutar e entender Muito a necessidade importante. do outro, né? Então, é legal você priorizar isso, você falar sobre um local, assim, pouco discutido sobre segurança eletrônica, né? E essa vazão, ela se veio de uma solução, em tese, que você teve que se adaptar. Certo? E como você conseguiu realmente implementar isso lá? Você teve apoio? Você buscou no mercado? Não, como que foi? teve apoio do nosso fornecedor hoje, né? Que é a empresa de software que atende hoje a Despol Segurança. A gente pegamos a demanda, criamos as ideias, levamos para o desenvolvimento junto com a empresa de software e desenvolvemos a IA lá junto com o software. Que legal. E aí, com isso, conseguiu sanar o problema ali do cliente. Entre outros também que vocês poderiam aqui discutir, Sim, né? tem Não, tem vários. bastante. Vários Tem vários. produtos que nós criamos em cima da necessidade do cliente mesmo. Tem um outro caso também, que é o supervisor... O supervisor remoto. Remoto, que a gente veio também de uma necessidade de um cliente nosso, um parceiro. De uma cliente. empresa de portaria, né? Física. Uhum. Tá? Que ele tinha um problema com o supervisor, de monitorar funcionário. O porteiro que está dentro da guarita, dormindo, que sai da guarita. Ele trouxe a demanda para mim. Mesma coisa. Me dá uma semana. Criei o supervisor remoto. É o supervisor IA. Então, a gente, usando a tecnologia IA, a gente faz a supervisão, que é o ser humano que fazia, que vai passar uma vez na noite lá. A gente faz isso aí constante para ele. Não atende a demanda, né? Que a gente sabe que o supervisor não consegue estar em todos os lugares, em todas as portarias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, claro. E aí ele ligou e pediu, falou, o que eu faço? Você tem alguém para ficar olhando as câmeras 24 horas? Né? E é um custo muito elevado, se fosse colocar a câmera para olhar 24 horas. A operação do funcionário, né? E resolveu o problema dele também, né? Diminuindo o custo da operação dele também. Com certeza. A gente está falando do elo principal entre distribuidor, revendedor, mas o papel também do cliente final, né, desse cliente de vocês, né, que estão procurando sanar um problema, é fundamental, né? Sim. E se a gente pudesse, assim, entender esse movimento do cliente final, né, e avaliar o que mais chega para vocês ali, né? Qual que é a principal dor desse cliente que procura hoje a Despol? Tem um mantenimento, né? O pós, né? Hoje eu acho que o mercado ele só sabe vender, né? Como eu falei, o equipamento, a tecnologia é tudo igual. O pós, a entrega é o mais importante. A carência hoje,
em geral, no mercado, é isso daí. Tá? É ter aquela empresa que vai atender o cliente, vai fazer o pós, né? Por exemplo, na energia solar. Não é só instalar a placa, tem que fazer a limpeza. Senão ele vai ter a redução lá, perca de produção de energia. E eu pego o cliente que a gente vai conversar com ele, ele nem sabe disso, não foi nem orientado. Que ele precisa fazer essa manutenção corretiva, né? A carência é essa no mercado, né? É a entrega para o cliente final. Tá? E é o diferencial hoje da empresa, né? Que legal. Você concorda, Vanessa? Concordo. A gente a gente começou há pouco tempo, né? A gente está agora monitorando todas as instalações de energia solar. Então, a gente tem um software de monitoramento que o cliente vai ter um aplicativo e ele pode acompanhar essa questão da produção, se caiu, se não caiu. Ele pode acompanhar a questão das contas dele, se está sendo feito o desconto da forma correta. Toda essa questão tem vários pontos que a gente consegue fazer esse monitoramento lá. A nossa central de monitoramento vai estar monitorando, tá, a usina do cliente. Se parar de funcionar, né? Se tiver algum defeito em alguma placa, vai cair a produção. A gente vai estar monitorando aquilo. Nós vamos receber um alerta do software que vai avisar que tem um problema ali. Então, a gente vai conseguir agir imediatamente e não o cliente perceber só quando chegar a próxima conta dele. Ah, isso é muito importante, né? Porque a gente fala sobre, primeiro, né? Tira aquele estigma de achismo, né? Ah, eu acho que isso está acontecendo por isso, isso e isso. Não, agora eu tenho um dado ali em mãos para suprir e atuar nessa dor. E o segundo ponto também é essa vazão também do ser humano, né? Porque, afinal de contas, quando a gente depende ali de uma pessoa, a gente é passível a erro. E tá tudo bem, né? Mas quando a gente consegue agregar uma tecnologia, a gente consegue realmente elevar o potencial ali de perca ou o potencial de ganho também desse local. É o que falta no mercado, né? O contato cliente com... Dentro da empresa são pessoas, né? Contato de pessoas com pessoas, né? Acho que isso é que está se perdendo hoje no mercado, em todos os segmentos, né? E a gente fala muito sobre IA, sobre novas tecnologias, mas a gente não pode esquecer de que a IA, ela é também alimentada pelo ser humano, né? Sim. Tanto das informações que ali a gente coloca para pesquisar determinada coisa, né? Quanto desse movimento do que fazer, né? Sim. Então, é importante a gente ter até essa atenção, né? Então, a IA nos responde tudo aquilo que a gente alimenta. A IA é um aliado, né? Exato. A gente tem que ver como é uma forma de agilizar um processo, é uma automação, é um aliado do ser humano, mas não substitui. Perfeito. A gente precisa Concordo. do ser humano para poder fazer. Hoje, se a gente não tiver pessoas, a gente não vai ter o resultado final esperado. Hoje o mercado, assim, está direcionando, acho que todos os segmentos, né? É tudo como uma assinatura, né? Por exemplo, alarme. Vender um kit lá para o cliente final e o cliente ele acha que contratou uma segurança. Ele contratou uma falsa segurança. Ele tem uma assinatura, né? É isso que acontece hoje no mercado. Um kit pronto, né? Isso, é o que acontece no mercado. A Despol já não. Ela vai lá, vai atender o cliente, vai fazer uma análise de risco, montar um projeto personalizado para o cliente, né? Na necessidade do que ele precisa. Acho que isso que é o mais importante, né? Cada cliente ele tem que ser personalizado. Afinal, cada cliente é único, né? Único. A gente São fala de necessidades inúmeras instalações também. Então, hoje Isso. vocês atuam com condomínios, com residências, com postos de gasolina também, frente ali ao CVS, com clubes, né? Então, vocês têm uma gama, assim, muito ampla de empreendimentos, de empresas e clientes, né? Que vocês realizam essas instalações, certo? Isso. É o trabalho que a gente tem feito junto com a Belfone, né? A visão 360 graus, né? Hoje Ai, que orgulho ouvir isso! a gente tem que pensar desse jeito, né? Mudar a visão, né? E é verdade, né? E é legal você comentar isso, né, Marcos? Porque, afinal de contas, essa visão 360, ela é real. Por quê? Hoje, todas as empresas, né, todos os clientes, né, não necessariamente empresas, possuem necessidades a serem supridas. E poucas pessoas entendem de tudo que a gente pode oferecer, né? Sim. Então, até num bate-papo antes do nosso episódio, a gente viu que realmente carece do mercado entender todas as possibilidades, por exemplo, da Despol atuar ali perante esse problema,
né? Então, é legal a gente trazer essa visão 360, porque hoje, né, um dos principais fornecedores da Belfone, que é a Intelbras, né, tem um portfólio tão rico, tão amplo. A gente fala de energia, a gente fala de segurança, a gente fala de solar, a gente fala de automatizadores, a gente fala... Putz, são tantas frentes que pra gente, às vezes, é até um pouco difícil de fazer com que o nosso cliente, né, o cliente de vocês, entenda todo esse ecossistema. Sim. Acaba, né, sendo difícil para o cliente entender também, né? Com certeza. A visão 360 graus, né? Com certeza. E nós temos tudo isso, que ele pode ter tudo isso também, né? E o legal de vocês comentarem também sobre IA, né? Então, direcionando para esse tema, como vocês conseguem aí integrar IA e também o ser humano, né? A presença física ali de uma pessoa nas instalações, né? Nos projetos que vocês têm? Eu acho que assim, né? O medo de todo mundo é a IA substituir o ser humano, né? A gente tem feito um trabalho com os colaboradores, né? Que eles têm que estar atentos, estudar a IA, né? Para poder entender e usar as ferramentas, né? Não é que vai substituir o ser humano. Ela está vindo para auxiliar, né? A operação, né? A operação vai ser mais certeira, né? Vai ter como corrigir a operação, minimizar a operação. Então, temos que aprender a usar as ferramentas da IA, né, para somar. E quando vocês fazem essa apresentação de uma tecnologia, né, com inteligência artificial embarcada, como é para vocês demonstrar isso para o cliente de vocês, né? Porque, obviamente, que tem algumas pessoas que ficam ali um pouco reticentes, que ficam, assim, meio descontentes também, né? O mercado tá ainda, não entendeu ainda, né? Tem muito cliente que procura nós, por exemplo, os TOT inteligente, né? Que tem a IA embarcada. Ele acha que a câmera vai ver, que a IA vai pegar um sinistro, um assalto, e que já vai vir a SWAT. E não é bem assim, né? Acho que isso ainda está meio confuso para o cliente final. Ele não entende como funciona essa operação direito. Então, a gente tem que primeiro ir lá orientar o cliente, né? Como funciona, onde vai ser aplicada, não iludir o cliente, né? Hoje está acontecendo muito isso no mercado. Você vende essa tecnologia como solução para um sinistro, um assalto lá na frente. Não é bem assim que vai funcionar, né? E esse combo pronto, né? Que você bem colocou anteriormente. Então, a segurança, ela é preventiva. Perfeito. Né? Esse é um ponto que a gente ainda precisa, né, comentar, né? Isso. Então, essa prevenção vocês conseguem atuar e, obviamente, ter ali facilitadores, ter ali parceiros, né? Que tornam essa experiência mais segura, de fato, no cliente. A tecnologia, a IA, ela vai funcionar, né? Mas temos uma operação para aplicar após isso. Por trás, né, Marcos? Né? A IA detectou um sinistro. Qual que é a operação que vai acontecer depois disso? Aí entra o ser humano, né? Vai acionar os órgãos competentes, a polícia, vai mandar a viatura da empresa, tem uma operação montada pós, né, a IA, a tecnologia funcionar. Eu reitero mais uma vez que é o ecossistema, né, gente? Porque, afinal de contas, a IA, ela é realmente aquela capa, mas os processos bem definidos de vocês que conseguem realmente suprir essa necessidade que a gente bem colocou ali no início, né? Sim. Então, como funciona esse ecossistema de vocês, Vanessa, em relação ao produto, às operações de vocês e aí, sim, essa, digamos, finalização, né? Que, na verdade, não é uma finalização, porque é uma continuação, mas essa entrega da solução ali que o cliente está esperando. Começa, acho que, com o consultor, né? Com o analista de risco. Ele vai lá no cliente, ele tem que saber ouvir a necessidade do cliente, que é o que a gente já havia falado. Ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber qual segurança, qual o melhor tipo de equipamento, qual o melhor serviço que vai ser utilizado naquele cliente. Não só isso, como a gente depende muito de pessoas e não só da tecnologia, tem um instalador, uma pessoa que tem que estar certificada, que tem que ter conhecimento, tem que ir lá saber aplicar, tem que saber instalar os produtos, tem que saber manusear, né? Tem o pós também, a gente tem que saber ouvir o cliente, ver se ele está satisfeito, fazer o acompanhamento do serviço se está sendo prestado de acordo. Então, assim, acho que é uma cadeia, é um ecossistema, como você falou.
Tem que ter todo esse conjunto para poder ter um serviço Não é um vendedor, eficaz. é um analista de risco. Isso é importante, Esse é o termo né? correto de usar, né? E se vocês pudessem, assim, passar até uma dica para o consumidor final, né? Que dica vocês passariam para que ele se assegure ali das empresas, dos produtos que estão sendo oferecidos? Há uns anos atrás aí, tá? Até dou alguns risada. concorrentes que são amigos, né? Que eu falo que não existe concorrente, né? Existem parceiros, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinhos, né? Então eu não vejo meus concorrentes, a maioria são amigos pessoais. Tá ligado e falou assim, você tá louco? Que eu criei e coloquei no site da empresa. O manual do consumidor. Como ele contratar um serviço, né? Aí os concorrentes, os colegas, mas você vai ensinar o cara a contratar, não vai contratar o teu, vai contratar outro. Eu falei, mas eu não tenho medo disso. Né? E temos que orientar como ele contrata. É importante. O cliente não sabe contratar um serviço de segurança eletrônica, né? Assim, eu aconselho o quê? Procurar uma empresa da região. Às vezes o cliente vai contratar uma empresa, uma multinacional que não está localizada na região. Então, a qualidade desse atendimento é lógico que vai cair, né? Porque essa empresa está terceirizando ou terceirizado quarteiriza, né? E não vai ter a qualidade do atendimento. E até Procurar uma mesmo os empresa da região. contatos que vocês possuem, né? Porque, Sim. afinal de contas, são muitas parcerias, né, Isso, Marcos? tá? Ver se a empresa está certificada, né? Se ela vai conseguir atender a demanda, né? Se ela vai fazer uma análise correta do que o cliente efetivamente precisa, né? E não vai lá simplesmente vender um kit, né? Com um sensor magnético, um sensor de presença e tá tudo ok. Hoje a gente vê né? muita gente instalando equipamentos errados, né? Não é necessidade, né? E causa até problema para o cliente, né? Então, é realmente esse, primeiro, né? Entender ali minimamente, né? Sobre o que está sendo oferecido, entender também sobre a empresa, sobre os profissionais que estão ali instalando, né? Isso Conhecer é a muito importante. empresa, né? Estrutura da empresa. Acho que isso é o mais importante. O que você efetivamente precisa também, né? Que a gente vê muita empresa hoje instala e fica à mercê do cliente, né? Fazer esse... disparou o alarme de madrugada. Quem vai lá ver, né? O cliente não tem essa noção. Às vezes ele não sabe o que vai acontecer se Ele tiver um só sabe disparo, da dor, né, se Vanessa? tiver uma invasão. Quem que vai lá ver para ele, né? E a gente precisa saber conhecer todo esse processo, né? A gente tem o agente externo que vai lá, vai fazer essa verificação, né? A gente vai acompanhar o cliente, se ele precisar, ele vai ter esse suporte, né? É importante ele ter esse conhecimento, ele saber como vai funcionar o atendimento dele. Então, a gente procura orientar quando o cliente nos chama para ir lá fazer essa análise, a gente explica para ele efetivamente como vai acontecer, como vai funcionar. E tem que ter essa transparência, né? Com a gente certeza. preza muito por essa transparência, ele saber como que vai acontecer a prestação de serviço para ele. Sim. E o Marcos comentou um ponto que é realmente a estrutura física, né? E hoje, como vocês conseguem demonstrar ali para o cliente a estrutura física de vocês e até mesmo os produtos, né? Que vocês conseguem auxiliar o cliente, prestar esse serviço? A gente convida o cliente para vir conhecer, né? A nossa base operacional, né? Hoje temos a base operacional, temos na nossa base operacional tudo instalado. Tudo que a gente instala e entrega no final do cliente, nós temos na empresa funcionando. Né? Então, é um showroom interativo. A empresa inteira é um showroom. Ele vai ver tudo funcionando, né? Como se estivesse na casa dele. Tá? Temos a central de monitoramento, que não fica no mesmo endereço da parte operacional. Ela fica no outro endereço, né? Que é o cérebro de tudo, né? Uhum. Então, tem que estar protegido. Tá? E a gente convida o cliente, leva o cliente até na empresa para apresentar o produto, apresentar as soluções, ver funcionando, acho que é muito importante, né? O cliente vê funcionando, vê como que vai ser, né? Se vai atender ele, né? Se é aquilo que ele espera, né? Exato. E essa experiência ali, até de tato, de entendimento, qual produto é o que fazer quando disparar, o que fazer
quando der algum BO, né, Sim. digamos. Então, é legal essa interação, né? E a gente fala muito de experiência do cliente. Então, essa é uma experiência diferencial, né? Porque nem todos conseguem ter esse showroom, ter essa demonstração de solução, né? Então, é algo que o mercado vê com muito bons olhos, né? Sim. E, além disso, vocês utilizam na Despol. Então, isso é muito legal legal importante, mesmo. né? Tudo que a gente vai fazer, a gente põe primeiro para funcionar na empresa. Né? Se está atendendo a empresa, vai atender o cliente, né? E eu acho que é um ponto importante também, a gente tem um endereço, o cliente sabe onde procurar se precisar. Né? Se você contrata uma empresa, uma multinacional, é uma central de atendimento. Você sabe, quando você precisar, com quem você vai falar? Quem vai lá te atender? Quem vai resolver a sua dor? Né? Então, a gente tem ali. A gente está aberto, né? Sempre o cliente quiser nos visitar, ele vai ser muito bem recebido. Essa é uma cultura que a gente tem do cliente. A gente faz até questão do cliente ir lá e conhecer, ver onde a gente está, ver a nossa estrutura, para ele poder conhecer o que ele está contratando. Com certeza. E essa temporada do Belcast, ao alcance de todos também, ela vem dando voz, né, para os profissionais da área que a gente atua. Ela vem trazendo também essa demonstração de pessoas que estão por trás de tudo que a gente oferece, de tudo que a gente integra, de tudo que a gente, né, soluciona. Né? Então, saber que a gente tem pessoas por trás é muito importante. Sim. E voltando também para a parte de tendências, né? Vocês começaram em 97, vocês buscaram o que o mercado estava procurando, depois vocês migraram para outras fontes renováveis também. Falando dos próximos anos aí, até realmente frisando sobre a tendência, né? O que vocês enxergam aí para os próximos anos em relação à tecnologia que vai vir, que as pessoas precisam realmente começar a entender mais sobre? Não, isso aí acho que é a IA, né? Isso já está definido. Não é um caminho que ninguém vai Não mudar. é uma novidade. É um caminho vai sem volta. Sem volta, né? Procurar entender essa parte, né? O que vai acontecer, né? Acho que a tendência no mercado vai ser isso aí. Todos os softwares já estão sendo atualizados, né? Entrando aí junto. Acho que a tendência do futuro vai ser isso, né? Os equipamentos com tecnologias com IA embarcado, a tendência acho que vai ser essa para o mercado, né? E também o que está vindo agora também tá a parte do Estatuto da Segurança Eletrônica. Vai ser as certificações das empresas, junto à Polícia Federal. Ou seja, profissionais idôneos e empresas ali estruturadas, né, com a quantidade mínima de pessoas, com a quantidade mínima de técnicos, né, que terão esse peso, né, porque hoje o nosso mercado, né, ele vem sofrendo com alguns profissionais que não são profissionais capacitados, né, da forma correta. Então, ele vem para trazer esse peso para empresas como a de vocês. Não leva a sério, né? Estamos falando de segurança, né? Eu falo muito isso daí. A gente não vende equipamentos. Né? O equipamento é necessário para a gente prestar o serviço de segurança. Tá? Então, não estamos vendendo equipamento, estamos vendendo segurança. Segurança você não vê. Né? Como que o cliente vai contratar? Uma coisa que ele não está vendo. Não é palpável, né? A gente está cuidando de vidas. Vida, o patrimônio do cliente, né? O Valores. que é palpável é o produto que vocês demonstram, Sim, mas de fato eu concordo contigo. É difícil a gente mensurar, né? Como a gente pode auxiliar. Então, por isso que é importante esse acompanhamento próximo. Temos aí os parceiros que é a Intelbras, né? Então, qualidade do equipamento. Mas o equipamento é necessário para a gente prestar o serviço. Mas o que a gente vai entregar é a segurança para o cliente, né? E aí vai vir o Estatuto de Segurança Eletrônica. Tá? Para organizar esse mercado, né? Isso já é uma coisa de quase 20 anos, né? Com certeza. Agora mas vai acontecer. Agora vai acontecer e vai trazer essa força para o nosso mercado. Eu sempre fui a favor, que acho que tinha que ter uma certificação, né? Algum órgão fiscalizador, né? Que organize esse mercado, né? Então, acho que vai ser bastante positivo para o cliente final, né? Para as empresas também. Eu acredito que
é positivo para as empresas também. Concordo com você. E como vocês estão se preparando e se... Eu já venho se preparando já faz tempo já. Como A eu gente vim, já, aliás, teve um Bellcast voltado para isso, né, Marcos? eu vim dessa área de segurança física, né? Que é porteiro, vigilante, escolta de valores. Então, eu já tenho um conhecimento nessa área, que é fiscalizada pela Polícia Federal. Então, por isso que eu já era a favor, né? De ter o órgão fiscalizador. E por eu ter já esse conhecimento, eu já vim me preparando, já sabia que mais ou menos ia acontecer, o que eles iam pôr de normas no papel. Eu já tenho ideia do que ia acontecer. E já vinha se preparando a empresa. Né? E como a Vanessa falou, dentro da empresa, né, essa minha parte de gestão operacional sempre foi voltada para a segurança. Né? Não da tecnologia só. A segurança faz parte, tem que estar junto. Então, essa minha expertise, por eu já vir dessa área, tá? Então, eu já venho me preparando já há bom tempo. Então, eu posso falar que já está praticamente 100% já pronto, só esperando soltar a portaria para a gente tirar o alvará na federal. Isso é legal, né? Porque a gente precisa estar atento às mudanças e o que a gente pode fazer para realmente profissionalizar o mercado, né? E a notoriedade que vocês adquiriram ao longo dos anos é realmente admirável. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela seriedade também, conduzir junto com o cliente final, né? Cada processo é, de fato, um diferencial. A gente fala que é o básico, mas não, é um diferencial. Meio inversão de valores, né? Hoje a gente fazer o correto, né? O certo, que é a nossa obrigação, se tornou um diferencial, Um diferencial, né? Exato, concordo. O mercado está carente, né? Nessa parte. Então, quem faz o correto, faz a tua própria obrigação, você não está fazendo nada mais que a sua obrigação, entregar para o cliente que prometeu, é o diferencial hoje, né? São uma inversão de valores. Eu acho que para o consumidor, né, vai fazer uma grande diferença. Ele vai poder contratar com mais segurança. Ele vai saber que se ele está colocando dentro da casa dele uma empresa que é certificada, que tem, né, toda a documentação necessária para poder prestar esse serviço para ele, ele vai se sentir muito mais seguro. É importante ele ter essa profissionalização. E a lista é imensa também, né, Vanessa? Porque, Sim. Afinal de contas, vocês tiveram que movimentar bastante coisa na empresa. E é uma exigência, inclusive, para o cliente. O cliente ele não vai poder contratar uma empresa, a gente fala, né, clandestina. Ele vai ter que contratar uma empresa que seja certificada para a segurança dele, né? E para a segurança da empresa também. Eu acho que vai profissionalizar muito o nosso segmento. Eu acho que é muito positivo. O mercado da segurança eletrônica. Com certeza, eu acredito nisso também. E se vocês puderem deixar um recado final aí em relação a essas tendências, inovações e a própria Despol, né? Qual seria esse recado que você gostaria de deixar assim para o mercado mesmo, Marcos? O mercado cliente final ou o mercado da segurança eletrônica? Você escolhe, fica à vontade. Eu acho que assim, o mercado da segurança eletrônica, eu acho que tem, em geral, assim, né? Os parceiros, né? Não olhar um para o outro como concorrente, né? Hoje existe uma concorrência desleal, né? E os gestores têm que abrir o olho para isso, né? Porque eles estão levando o mercado para baixo, estão levando os preços para baixo, né? E acaba impactando a própria operação dele, né? Ele não vai ter recurso financeiro para aumentar a operação, para contratar softwares melhores, profissionais melhores, aumentar o número de funcionários. Acho que os gestores no mercado de segurança eletrônica têm que dar uma atenção, olhar mais para isso, né? Não somos ninguém concorrente. E nem tudo é preço, né? Não é preço, né? E hoje isso aí é uma coisa que leva tudo para baixo, né? Acho que leva a gestão da empresa para baixo. Acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que começar a prestar atenção e é uma tendência para mudar o mercado, né? A pessoa tem que parar de olhar, né, copiar o outro ali do lado, copiar o concorrente, olhar como inimigo, né? Não tem inimigo, todo mundo tem que ser amigo, todo mundo parceiro. Acho que todo mundo cresce junto. Concordo. Você concorda, Vanessa? Concordo. Eu acho que a gente tem que se unir, né? Tem que ser um mercado mais unido. A gente tem que fazer a diferença no atendimento, né? Cada empresa vai vai dar o seu melhor, né? Vai ter o seu diferencial. Mas o caminho acho que é um só, né? A gente tem que olhar, todos nós temos que olhar para frente.
E mercado tem para todos, né? Tem para todos. E aí basta a gente se atualizar, entender, acompanhar o Belcast também, né? Sim. Que é um canal aberto para a gente trazer inúmeras empresas desse ramo, né? Para esse dia a dia, para ser mais palpável, para as pessoas entenderem que tem pessoas, mais uma vez, né? Isso. Sim. Então, muito obrigada por esse episódio. Eu acho que a gente trouxe, assim, um lado também com essa visão 360, esse panorama de tudo que acontece no nosso ecossistema para quem nos assiste, para quem nos acompanha também. Sim. Então, Marcos, muito obrigada por ter participado. Gratidão, Beatriz. Nós que agradecemos a oportunidade. O tempo é até curto, né? Com certeza. E passa voando, precisaria né? um dia inteiro para ficar falando tudo. Mas gratidão mesmo. Tá? Muito importante a gente estar sempre junto com vocês. Com certeza, digo mesmo. Obrigada pela escolha também, né? De estar aqui, de participar comigo. Vanessa, que se desafiou também, Sim, né? E veio para o Belcast. Muito obrigada. Vez no Belcast. O Marcos já está há mais tempo, né? Já veio outras vezes. Mas foi um prazer muito grande. Me senti muito à vontade de estar aqui com você, com a Belfone, né? E foi um prazer muito grande pra gente estar aqui, poder participar e colaborar de alguma forma também, né? Com certeza, parceiros de longa data que somam e que têm realmente notoriedade perante o mercado, né? E você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu curtir também. E hashtag Vem pra Belfone. Belfone. Valeu, gente. Obrigada. Gratidão.